Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou ler um trecho de um texto de um filósofo francês. Falo em seguida dele e depois um comentário. Vamos juntos? É preciso começar por Platão, é claro, pois foi ele quem disse com todas as letras que a filosofia é um exercício da morte. Disse-o, porém, de modo paradoxal. Não quis dizer é preciso aprender a fingir-se de morto, digamos assim, ou a imitar a morte como Carlos I de Espanha, por exemplo, que se metia em seu caixão. Mas quis dizer, aqui vale a pena observar, é preciso desprender a alma do corpo. Não se tratava de um exercício da morte, mas, eu sempre ressalto a importância de conjunções adversativas, mas, ao contrário, de um exercício da vida espiritual ou intelectual, da vida de pensamento. Tratava-se de encontrar outro modo de conhecimento além do conhecimento sensível. Pode-se dizer também que era preciso passar do eu empírico inferior, destinado a morrer, ao eu transcendental. No Fédon, Sócrates distingue claramente o eu que logo se tornará um cadáver depois de haver bebido a cicuta e o eu que dialoga e age espiritualmente. Suficiente esse trecho para a reflexão que eu quero aqui apresentar hoje no Topa Pensar. Samuel Mendonça, aproveita para se inscrever. Você está tendo uma aula de filosofia for free. Isso não é muito comum. Então, a sua inscrição e like vão ajudar que outras pessoas também possam ter acesso a essa aula gratuita, porque é a plataforma YouTube. Estamos aqui para isso. Esse texto é de Pierre Hadot, um filósofo francês de 1922, foi quando nasceu e faleceu recentemente, em 2010. Ele foi, eu diria que, um ícone importantíssimo, alguém que dialogou com Michel Foucault, com diferenças muito claras de percurso, porque ele também é historiador, filósofo, mas assim, a diferença principal é que ele foi beber na fonte dos helenos, os chamados filósofos gregos. E aí que esse exercício que ele fez teve aí consequências distintas. Essa é uma das razões das diferenças que ele mesmo diz em relação ao Foucault. Muito bem, eu estou fazendo aqui a leitura de um trecho curto do livro A Filosofia como Maneira de Viver, constituído de entrevistas, né, com duas pessoas que o entrevistam, a Jenny Callier e também Arnold Davidson. Eu recomendo fortemente este livro e outros. Tem um outro que é Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga e outros ainda. Enfim, só esse parênteses para explicar. Claro que na descrição eu coloco o nome do autor para que vocês possam procurar por informações, eventualmente os seus livros. A reflexão que eu gostaria de apresentar é sobre esse sentido de a filosofia como sendo um exercício da morte. Ele deixou claro que, retomando o pensamento de Platão, não se trata, portanto, de uma dimensão de uma morte biológica. Ao contrário, ele marcou, enfatizou ali, quando eu destaquei a conjunção adversativa, que se trata muito mais de uma atenção ao que ele chamou de vida espiritual, intelectual ou de pensamento. E aqui está o ponto. E vale a pena, talvez, lembrar que o exercício filosófico ele está disponível para todos, mas que, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, apenas poucos vão optar por esse caminho. E isso desde sempre, isso não é um privilégio assim dos nossos tempos, que você observa pessoas que não estão muito interessadas no conhecimento filosófico ou mesmo científico. Desde sempre. Isso nunca mudou. O ponto aqui, nesse exercício da morte, está no exercício da morte de um ser pequeno
para fazer crescer um ser genuinamente potente que todos temos. Nós somos o próprio paradoxo, constituídos de fraquezas e forças, numa linguagem de um outro autor, agora o Nietzsche, 1844-1900, nós somos vontade de potência e nada além disso. E nesse sentido, nós podemos sim potencializar essa nossa capacidade de construção, como podemos potencializar a nossa capacidade de destruição. E esse é o ponto. Nos dias atuais, em que muitas pessoas estão devorando outras pessoas, não devorando no sentido propositivo, mas devorando no sentido de aniquilando, de não querendo o outro, de querer sempre, e em todos os casos, anular, no sentido de aniquilar, de tirar dali. Isso acontece na vida social e em várias esferas. Na filosofia, nós temos aqui a possibilidade de revalorar, ou seja, construir outros e novos valores em torno dessa pulsão de destruição que está muito presente nos dias de hoje. E nesse sentido, quando você estiver diante de alguém que discorda do que você pensa, não precisa cancelar essa pessoa. Não precisa, por assim dizer, anular essa pessoa, aniquilar essa pessoa. Não precisa efetivamente pensar a morte biológica dessa pessoa. A ideia é ressignificar a própria morte desse ser inferior, pequeno, mesquinho, medíocre, que está querendo aniquilar a existência do outro. Então, o ponto aqui com o Hadot é mais ou menos assim, olha, vamos diminuir esse ser empírico inferior e potencializar esse ser que na esfera dele vai estar relacionado com a questão da transcendência, mas não precisa entrar nisso. Se você tiver dificuldade, se você pensar, não quero falar disso, transcendência me liga à religião e religião tem aspectos negativos, tudo bem, vamos fazer só aqui o exercício espiritual, intelectual, do ponto de vista daquilo que ele também está propondo, na perspectiva de busca de diminuição desse ser, repito, menor, mesquinho, que está sempre ali alimentando a chamada guerra de prestígio. Um exemplo muito preciso dessa guerra de prestígio, ela está presente na esfera política, quando as pessoas estão esquerda brigando com a esquerda, pessoas que defendem o Ciro brigando com quem defende Lula, e o contrário é verdadeiro. Uma briga meio sem sentido, se nós olharmos bem o que está em questão no mundo. Sem, obviamente, entrar no mérito de comparar a perspectiva do presidente atual com qualquer pessoa. Aí não dá para comparar porque ele é um ser que está numa outra esfera que não a do escopo do diálogo. Ele deseja o fim do diálogo. Ele deseja e propaga a aniquilação do outro. Ele quer a morte biológica de todos aqueles que não concordam com ele. Então, se nós não conseguimos dialogar e convencer pessoas assim, que possamos ter a capacidade de dialogar com a nossa consciência e minimizar esse ser pequeno que quer colocar consciência naquele que não tem consciência. Então aqui, a aprendizagem possível com Hadot, na minha interpretação, é aquela que diz: aniquile aquilo que te mata, aquele ser menor que quer ficar na guerra de prestígio contra aquele que sequer interlocução tem. Alimente o seu ser da transcendência, que desenvolve o pensamento intelectual genuíno, a inteligência, o conhecimento. Se não ficou tão claro, apresente aí suas questões nos comentários, eu faço outro vídeo e vamos avançando, tá? Vou deixar aí as informações deste autor, que eu penso que é um potencial para o nosso tempo atual. E você já se inscreveu? Agora é a hora. E você já deu o like? Não vá se esquecer. E a gente se fala amanhã até.